Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Espero que todos os irmãos tenham tido uma semana abençoada aí em nome de Jesus. Estamos num culto de Santa Ceia, culto de reflexão, culto, como eu sempre falo, de recarregarmos as nossas energias, né? E precisamos, porque estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor é conosco, amém? Glória a Deus. Vamos aí nos apresentar a Deus em oração. Peço para que você feche os seus olhos, eleva seu pensamento ao Senhor. Vamos buscar a face do Senhor nesta noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, neste culto de Santa Ceia, nós queremos Te agradecer, Pai querido, pelo Teu cuidado, Te agradecer, Pai amado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Que o Senhor possa ir de encontro com cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa derramar da Tua unção, da Tua graça, nos avivar, Senhor, constantemente, pois somos carentes e dependentes do Senhor e reconhecemos a nossa falha, os nossos erros, as nossas arrogâncias, Pai querido. Que o Senhor possa, Pai, derramar da Tua graça sobre a vida dessa irmã, desse irmão que está neste momento no culto, Pai querido, pois o Senhor é conhecedor de toda dificuldade, todas as lutas que enfrentamos, todas as barreiras, Pai amado, mas sabemos que em tudo somos mais do que vencedor, porque o Senhor tem zelado da Tua igreja, o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Que nesta noite nós possamos nos derramar diante do Senhor, nos derramar diante dos Seus pés, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Eu sei que o Senhor já tem falado ao coração da Tua igreja através das oportunidades, através dos louvores, Pai querido, e continue a falar conosco nesta noite. Abençoa cada um, Senhor. Clamo também por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que têm passado por luto, Pai querido. Também una minha fé, Senhor, com a fé deste irmão, Pai querido, que se encontra aí abandonado, até mesmo achando que está sendo rejeitado, mas sabemos que o Senhor jamais rejeita um filho seu, Pai amado. E nesta noite, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esteja com a Tua igreja, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Peço para que você abra aí a palavra de Deus no livro de Coríntios 11 e o versículo 28. Amém? Vamos estar lendo. Diz assim. Aleluia. 11, 28 diz: Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Depois nós vamos entrar nessa mensagem também para a ministração da Santa Ceia, mas antes vamos falar um pouco sobre isso. Examine-se a si mesmo, né? Como diz aqui, examine-se a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aleluia. É importante, glória a Deus, celebrarmos a ceia do Senhor corretamente, né? É muito importante isso. Os irmãos da igreja de Corinto não estavam celebrando a ceia do Senhor corretamente. Em sua reunião, estavam fazendo mais mal do que bem. Se você ler essa passagem de 1 Coríntios 11, do 17 em diante, você vai ver, né, que o apóstolo Paulo depois adverte eles sobre
a ceia sobre o modo como eles estavam fazendo. Eles haviam ligado a ceia do Senhor a uma festa de amor. Era um momento de doce comunhão e partilha. Cada família trazia comida, os ricos partilhavam com os pobres do alimento provido, o pão e o vinho para a ceia do Senhor era fornecido. Tudo isso funcionou muito bem, até que o pecado começou a exercer sua influência e algumas coisas muito desagradáveis aconteceram. É como eu já sempre falo para a igreja, né? Examina. A igreja de Corinto parecia uma igreja por fora, uma igreja espetacular, uma igreja perfeita. Mas por dentro era uma igreja cheia de problemas. Uma igreja o qual algumas coisas lá desagradavam o Senhor, algumas coisas que aconteciam. E aí era aquela panelinha, que parece que hoje em dia não tem isso nas igrejas, né? Não existe essas panelinhas, não existe essa divisão, né? Todos sabem aí que isso não existe mais dentro das igrejas. Aqueles que tinham mais comida começavam a desprezar e negligenciar os pobres. A congregação foi dividida em grupinho e cada um só comia com aqueles que estavam com eles. Alguns passavam fome e outros ficavam bêbados. O apóstolo diz que nessas circunstâncias seria impossível adequadamente observar a ceia do Senhor e que seria melhor nem tentar. Ele convida-os a examinar a si mesmo para que eles pudessem participar de maneira correta. E nesta noite, o Espírito Santo, ele também nos convida a examinar, a parar um pouco com essa correria que nós vivemos e examinarmos como nós estamos diante de Deus. A gente precisa se examinar para que não venhamos fazer como a igreja de Corinto, chegar a um ponto de que o Senhor não receba mais. Nós precisamos muito mudar isso. Aleluia. Nós podemos não estar pecando da mesma forma que eles pecaram, mas continua sendo um bom conselho examinar nós mesmos e não necessariamente apenas na mesa do Senhor. Eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre o autoexame. Por que devemos examinar nós mesmos? Por que examinar a si mesmo em tudo? Afinal, não é mais fácil julgar alguém? Porque nós não podemos ajudar a nós mesmos, a menos que estejamos cientes dos problemas que enfrentamos. Porque Deus nos julgará e Ele conhece até mesmo os nossos corações. Não podemos julgar o coração de ninguém, conhecemos apenas o nosso. Aleluia, né? Não podemos, irmãos, porque a gente, na realidade, conhece só o nosso. A gente não conhece o coração das pessoas. Aleluia. A Escritura diz que Deus irá julgar-nos se não limparmos nossas próprias vidas. Os cristãos de Corinto estavam doentes e fracos por causa do seu abuso. Se você procurar aí, pesquisar, você vai ver que, como eu disse, a igreja de Corinto era muito pecaminosa, uma igreja que vivia somente de aparência. E até a ceia deles o Senhor reprovava, o Senhor não aceitava aquela maneira. E a gente precisa examinar a nós mesmos para saber se Deus está recebendo aquilo que temos feito. Deus usou meios trágicos para lidar com eles, mas era para seu próprio bem, a disciplina, né? Então, quando Deus disciplina alguém, quando vem uma palavra assim difícil, qual nos puxa a orelha, não devemos nos irritar e sim entender que Deus só corrige
aquele que Ele ama. Aleluia. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas sim para alertar, para dizer, olha irmão, nós temos que fazer melhor. É culto de ceia, nós estamos aí no começo do ano e esse tempo está voando. A hora que menos pensarmos, o final do ano já está chegando aí de novo. Aleluia. Quantas pessoas já não desceram à sepultura? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Aleluia. Talvez se julgássemos a nós mesmos, em vez de estar julgando as outras pessoas, aleluia, talvez não morremos, não iremos morrer espiritualmente. Aleluia. Muitas das vezes, existem muitos que acham que são Deus. É muito fácil, a minha mãe dizia assim, até uma palavra engraçada. Era uma das frases dela, ela dizia, o macaco senta em cima do rabo e fica olhando o rabo dos outros. Muitas vezes agimos dessa maneira. Esquecemos de olhar para nós mesmos e ficamos olhando, olha o irmão, olha a irmã, e muitas vezes esquecemos de nós. Devemos nos examinar a nós mesmos para não cair nessa tentação. Aleluia. Por que examinar a nós mesmos à mesa do Senhor? Não excluir alguns como algumas religiões ensinam, e assim coma. Aqui vemos uma demonstração do grande amor de Deus. Devemos nos perguntar se estamos vivendo uma vida digna do Calvário. Será que estamos sendo dignos do Calvário? Será que estamos realmente vivendo uma vida de renúncia, uma vida ao qual, aleluia, alega o coração de Deus ou não? Além disso, podemos tomar consciência de algo de bom em nós, bem como ruim, algumas habilidades ou oportunidades. O que estamos procurando no autoexame? Vamos focar no positivo? O que a cruz nos ensina? A disposição de sacrificar-se pelos outros. Os irmãos de Corinto se fizeram indignos por causa do egoísmo. Se nós egoisticamente recusarmos a ajudar aos outros, como podemos ajudar os desconcertados na mesa do Senhor? Muitas vezes somos egoístas. Também não pensamos no outro, e sim só em nós. Essa geração de agora é o irmão que se exploda, mas eu penso só em mim, só o meu bem-estar. Eu sempre ensino na igreja que o grande segredo é quando nós olhamos para o próximo. Quando nós enxergamos o próximo como a nós mesmos, sabe? Como se eu não quero para mim, então não quero para o meu próximo. É o que a Bíblia diz, amar o próximo como a si mesmo. Nós precisamos viver a diferença, fazer a diferença, ser diferente desse mundo tão pecaminoso, desse mundo que as coisas do mundo geralmente só nos afastam da presença de Deus. Aleluia! Se não queremos levar as cargas uns dos outros, como podemos contemplar o portador do pecado? Um senso de reverência e devoção a Cristo que exclui as reivindicações do mundo sobre nós. Vir à mesa com outras coisas em nossas mentes é indigno. Se preocupado com coisas mundanas, como podemos discernir seu corpo? Somente Cristo, como pensamento, deve ocupar as nossas mentes. Que nesta noite, a gente, ao cear, a gente possa se desligar um pouco das dificuldades, das lutas. É um momento tão importante, um momento de tanto privilégio que nós temos, é de nos assentarmos à mesa com o Mestre Jesus. Tem muitas pessoas que não dão a devida importância para a ceia, mas para mim é o meu combustível.
Como assim eu preciso me alimentar do arroz, do feijão, da mistura, da salada, do suco, da água? Eu preciso alimentar a minha alma também. É nesse momento de ceia que eu me esvazio de todo eu e sento à mesa do Senhor dizendo: eu sou dependente de Ti, Senhor. Sacia minha alma, pois se isso não acontecer, eu não consigo prosseguir. Porque eu não sei para você, mas para mim tem sido umas lutas difíceis e cada vez mais eu tenho entrado em lutas, mas cada vez mais eu também tenho vencido, porque a minha força vem do Senhor. E é estar bem alimentado espiritualmente que a gente consegue vencer. É estar bem que a gente consegue olhar para Cristo e dizer: Senhor, independente das lutas, da dificuldade, eu confio em Ti. É estar cheio da graça de Deus quando você renuncia ao mundo e diz: não, eu faço parte da família de Deus, eu levo a marca da promessa, eu sou diferente. E entende que aqui nós somos forasteiros, a Bíblia nos diz isso. A gente precisa dar mais primazia para Deus. Eu tenho visto pessoas assim se acabando, morrendo na fé, porque não tem se esforçado diante da presença de Deus. O pecado tem consumido, e o pecado não é ruim, eu sempre falo isso. O pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém pecaria. O pecado é bom. Então a gente precisa, irmãos, nesse momento de ceia, nesse culto de ceia, se esvaziar das coisas do mundo e realmente se apresentar diante de Deus para que Ele possa te alimentar espiritualmente. Se não formos alimentados, não vamos suportar. Você já viu uma pessoa fraca ganhar? Não tem como. Não tem como. Precisamos nos fortalecer diante de Deus. Devemos ocupar nossas mentes com as coisas de Cristo. Devemos ter a mente de Cristo. Aí as coisas vão se tornar mais fáceis para nós. Nós precisamos um espírito de amor e unidade. Não deve haver raiva ou ódio em nossos corações. Não deve. O coração do cristão, a gente pode até se irar, mas até o sol se pôr, a gente deve pedir perdão. Raiva e ódio não devem existir em nossos corações. Não podemos amar verdadeiramente a Deus e odiar o próximo. É impossível. Ao pensar no amor visto no Calvário, podemos deixar de amar os outros? De maneira nenhuma. O que devemos fazer se o nosso autoexame revela deficiência? A confessarmos os nossos pecados a Cristo. Quando a gente faz um autoexame e a gente nota a deficiência, fala: poxa, eu estou errando, nossa, eu estou fazendo tudo errado. A gente deve confessar os nossos pecados a Cristo. Não tenha vergonha de chegar diante de Deus nas suas orações e dizer: Senhor, eu errei nisso. Eu dei mancada, mestre. Eu dei mancada, Senhor. Me ajuda. Precisamos confessar. Novamente é mais fácil confessar os pecados dos outros, né? Deus, olha lá, a irmã fez aquilo, a irmã fez aquilo outro. E muitas das vezes esquecemos de confessar os nossos pecados. Mas ninguém conhece os nossos pecados como nós conhecemos. Ninguém é tão qualificado para confessá-los e não estarmos qualificados para confessar os pecados dos outros. Irmãos, quem te conhece verdadeiramente é Deus e você. É você que deve chegar no particular com Deus e dizer: Senhor, eu erro. Eu tenho errado muito, me perdoa, me ajuda para que eu não possa errar mais. Aleluia, mas muitas das vezes é mais fácil apontar um irmão, né? Muitas das vezes, talvez você já se pegou nisso,
apontando o irmão para Deus, dizendo: olha, Pai, aquele irmão tem pecado, aquele irmão tem feito isso, aquele irmão é aquilo, mas quem somos nós para julgarmos? Nós precisamos, em oração, pedir para que Deus o ajude a reconhecer que está errado, para que Ele dê espaço para que o Espírito Santo possa fazer com que ele reconheça o seu erro e diante de Deus pedir perdão pelos seus pecados. Nós precisamos fazer isso. Nós não somos qualificados para confessar o pecado dos outros de maneira nenhuma. Nós não podemos manter os nossos pecados em segredos diante de Deus. Por quê? Porque não tem como esconder nada de Deus. A Bíblia diz que se nós abrir um buraco lá no meio do mar, por mais fundo que sejam, os olhos do Senhor estão lá também. Não tem como escapar dos olhos do Senhor. Não tem como manter os nossos pecados em segredo diante de Deus. O médico pode curar o corpo apenas se formos a Ele e dizer-lhe que estamos doentes. Jesus, Ele é o médico da alma. Só Ele pode. Se você for no médico e não falar nada, ele não vai saber o que você tem. Você precisa. Ou melhor, ele não vai poder te ajudar. Você precisa falar para ele o que você tem. E diante de Deus é dessa forma também. Você precisa dizer para o Senhor qual é a sua dificuldade. Qual é o seu pecado. O que você tem feito que não agrada a Deus. Porque nós sabemos disso. Nós sabemos quando erramos. Arrepender e pedir perdão. Arrependimento não é apenas sentir pena, mas mudar o seu comportamento. Não adianta também chegar diante de Deus, confessar o seu pecado, mas não se arrepender. Ou sentir pena de você mesmo. Não, nós temos que mudar é o nosso comportamento. O pecado pode ser divertido por um tempo, mas é muito perigoso. Por quê? Pode te levar ao inferno. Aleluia. E a Bíblia diz em Isaías 59, se não me falha a memória, que a nossa iniquidade é o que faz divisão entre Deus. Se você fica constantemente em pecado e não consegue chegar diante de Deus e falar com Ele, você automaticamente acaba criando uma barreira diante de Deus. Não adianta pedir perdão se não estamos dispostos a arrepender-se. Não adianta. Temos que nos arrepender. Tenha certeza, Deus vai perdoar se o arrependimento for sincero. Aleluia. E Deus, Ele fez essa promessa para nós. Está em João, 1 João 1, 8, 9. Perdão, 1 João 1, versículo 8 e versículo 9. Aleluia. O autoexame é uma parte muito importante da vida cristã. É mais necessário do que um exame físico anual. Não é apenas para os domingos na mesa do Senhor. É uma necessidade diária para o nosso bem-estar espiritual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que você possa, quero te dar aí um minuto, para que você, aonde você esteja, aí se você está vendo esse culto, talvez no seu quarto, deitado, talvez na sala, na cozinha, que você feche os seus olhos e comece a refletir sobre a sua vida espiritual. A Bíblia nesse domingo está dizendo para a gente examinar a nós mesmos, não é examinar o próximo. Não é ser juiz de ninguém, não é ser Deus de ninguém, é a nós mesmos. E eu tenho certeza que muitas das vezes dá uma tristeza tão grande em saber que somos tão falhos,
que erramos tanto. E quando eu paro para ver o sacrifício que Cristo fez na cruz por mim e por você, e que muitas das vezes não damos valor, reclamamos tanto, fugimos tanto da vontade de Deus para nossas vidas, e o pior de tudo que muitas das vezes ainda culpamos o Senhor porque as coisas não estão dando certo. Mas raramente examinamos e falamos, olha, Deus é perfeito, a culpa é toda minha. Essas coisas, quando não perdoamos, quando agimos de má fé, quando não fazemos um autoexame de nós, as coisas vêm acontecendo e nos acarreta muito mal. E nós achamos que a culpa é de Deus. Quando murmuramos, eu já falei isso aqui na igreja, é como se nós falássemos assim, Senhor, se eu estivesse no seu lugar eu faria melhor. Eu não deixava todo mundo aí sofrendo. E muitas vezes quem somos nós? Muitas vezes não. Quem somos nós para fazermos melhor do que Deus? Que o Espírito Santo esteja falando com você nesta noite. Eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que você precisa, todos nós precisamos melhorar. Queremos fazer o melhor para Deus, que esse seja o nosso desejo. É como diz no versículo 28 aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo e melhore. Se você se fizer um autoexame e você encontrar defeitos aí, alguma coisa que você fala, poxa, eu tenho errado, Senhor, confesse a Deus. Rasga o seu coração diante de Deus neste culto, de Senhor, quero me apresentar neste culto, fazer parte dessa ceia ao tomar esse pão, esse vinho que simboliza o teu corpo, o teu sangue, que eu seja renovado, que eu ganhe forças, que eu continue, que eu faça sempre o melhor, que eu possa verdadeiramente dar o meu melhor na tua obra. Amém? Aleluia! Que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, em sua mente. Não adianta queremos tanto de Deus se não fizermos nada para Ele. Aleluia! Precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Precisamos ter prazer em fazer a obra do Senhor. Aleluia! Não se prenda às coisas materiais, pois elas vão ficar, né? A gente não leva isso. Quando descemos à sepultura, nem a roupa que usamos é a gente que escolhe. Nem isso. Tudo vai ficar aí. Amém? Deus te abençoe grandemente nesta noite. Feche os seus olhos. Pai, eis aí a tua palavra, Senhor, quando diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que nós possamos cada dia mais, aleluia, fazer um autoexame de nós, que nós possamos cada dia mais melhorar diante da tua presença, Pai amado, e ao tocar no teu corpo, no teu sangue nesta noite, nós possamos ter vigor, ser renovado, estar cheio do teu Espírito Santo, com o coração aquebrantado, aleluia, que nós possamos verdadeiramente, cada dia, confessarmos o nosso pecado, olhar com mais amor as almas, Senhor, que têm sofrido, as almas que têm passado, Senhor, por angústia, que nós possamos olhar mais o teu cuidado, Pai querido, estar ciente, aleluia,
do teu carinho para conosco, Senhor, mesmo não merecendo, o Senhor tem cuidado de nós. Nos perdoa por murmurarmos sempre. Aleluia, nos perdoe porque muitas das vezes não temos visto o Senhor. Aleluia, nas nossas vidas, Pai amado. Muitas das vezes estamos cegos espiritualmente, só olhamos para nós, só acreditamos naquilo que é palpável, Senhor. Que o Senhor possa perdoar-nos e nos ajudar, Senhor, para que cada dia mais nós possamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Aleluia, que nós possamos cada dia mais estarmos firme diante da tua presença. E crendo assim, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aqui em 1 Coríntios 11, do 23 em diante, a palavra do Senhor diz assim. Espera aí que estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Do 23 em diante, diz o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Amém? Aleluia. Pegue aí o seu pão, o seu Muito vinho. bem. Aleluia. Eu quero consagrar esses alimentos. Aleluia. Que você preparou aí para que nós possamos cear. Pai, mais uma vez diante da tua presença, eis aqui esse pão, esse vinho, o qual simboliza o teu corpo e o teu sangue, o alimento que a minha alma, que a nossa alma precisa, Pai querido. E eu consagro agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu acredito, sempre me vem isso à memória, que quando Jesus, naquela noite, a última ceia, acredito que houve um momento de silêncio. E eu creio fielmente que Cristo, naquela época, mais de 2000 anos atrás, ele olhava e nos via nesse dia aqui. E com certeza ele diria: vai valer a pena tudo aquilo que eu passar, pela vida do Edivaldo,
pela sua vida, pela sua família, e foi um sacrifício muito dolorido e que valeu a pena. Valeu a pena morrer por nós. Vamos dar o devido valor. Vamos fazer isso em memória de Cristo até que Ele venha buscar a tua igreja. E Ele virá buscar a tua igreja. Um dia iremos morar na glória. Isso foi promessa dele. Quando Ele fez a última ceia, Ele diz: essa é a última, mas eu estarei, vou preparar para vocês um lugar lá. E a próxima ceia vocês estarão comigo lá na casa de meu Pai. Então, almeje estar com Cristo. Almeje, aleluia, estar com o Senhor na glória. A Bíblia diz que nossos olhos nunca viram, nosso coração nunca sentiu. É isso que Deus tem para mim e para você. Vale a pena pagar um preço, porque Ele pagou um preço maior ainda por mim e por você. Eu não irei cear agora, mas vou cear junto com você à noite, quando a gente estiver assistindo essa ministração de ceia, amém? Então, aleluia, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Semelhantemente, também ele pegou o vinho e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. E todos nós possamos cear em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos aí. Aleluia. Desejo uma semana abençoada para você. Que você possa ser surpreendido pelo Senhor nessa semana. Quero também agradecer aos irmãos que têm orado, a gente tem pedido oração. Continue orando, quero reforçar aí a oração para a família do Michael, qual ele se enforcou, né? Tirou sua própria vida. Peço para que os irmãos venham orar. A mãe dele chama Maria e o pai eu não sei, mas o Senhor conhece. Então apresenta lá a mãe do Michael, a dona Maria, e o pai dele também. Aleluia, porque eles precisam ser cheios da cobertura de Deus, da presença de Deus para suportar esse momento tão difícil. Amém? Quero também comunicar aí que a igreja já foi coberta, né? Já foi colocado o telhado lá, aquela telha sanduíche. Então, assim que retornarmos para o culto, a igreja já não vai estar tão mais quente como era. E ainda tem muitas coisas para fazer lá no templo. Nós vamos pintar, nós vamos aí, temos uma pessoa que vai arrumar o som para nós lá, então nós vamos ter um som melhor. Como eu pedi também oração para que Deus guardasse quem estava lá mexendo no telhado, para que nenhum acidente, nada acontecesse. Se você orou, quero te dizer que Deus te honrou, amém? Nada aconteceu, tudo correu perfeito. E que você também, quero te convocar para que você ore pelo ministério, amém? Quando retornarmos, o Senhor envia mais almas e que juntos nós possamos aí chegar até na glória. O meu maior prazer é chegar naquele dia, naquele grande dia, e poder saber que você concluiu essa jornada, que você está na glória também. Amém? Deus abençoe grandemente nesta noite. Estenda suas mãos, feche seus olhos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doce e plena consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. A Igreja de Cristo diz: amém. Seja abençoado aí em nome de Jesus. Amém? Ore aí, eu vou deixar um louvor no final e você ore. Amém? Se entregue totalmente na presença do Senhor e que essa semana seja a melhor semana para você, em nome de Jesus.